Tarde Total. Vem aí, confronto Manchete. Manchete. A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Goleski. Doméstica, ela era doméstica. Sem carteira assinada, só caía em cilada. Era empregada doméstica. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM. A Rádio de Verdade está entrando neste momento no ar o Confronto Manchete desta tarde, terça-feira, 7 de maio de 2013. O nosso papo hoje é sobre a lei que regulamenta a possibilidade das domésticas, aquelas que são empregadas na sua casa, terem condições de uma vida organizada legalmente. Nós vamos discutir esse tema hoje com o Mário Avelino. Ele é fundador e presidente da ONG Doméstica Legal. Há mais de 20 anos dedica-se a pesquisas e estudos sobre fundo de garantia por tempo de serviço e emprego doméstico. Ele também é autor de livros sobre o tema. Representa oficialmente o Instituto Doméstica Legal em Brasília, onde atua participando das discussões e apresentando projetos para melhorar os dois lados do emprego doméstico brasileiro, ou seja, o lado do empregado e o lado do empregador. Tudo bem com você, Mário Avelino? Tudo bem, Ronaldo. Primeiro, boa tarde ao ouvinte e agradecer a oportunidade. O prazer é nosso. Eu tenho aqui também comigo a Fernanda Silva. Ela que é formada em administração de empresas, com ênfase em recursos humanos. Enquanto trabalhava em agência para contratação de domésticas, identificou uma oportunidade de negócio. Abriu a empresa Diaristas Express. Aliás, não é uma empresa, é um site que oferece os serviços de diaristas com o máximo de comodidade para o cliente. Tudo bem com você, Fernanda? Oi, boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem a todos? Boa tarde. Tá ganhando muito dinheiro? Agora tá bombando. Que beleza. Maravilha. Ô, Brinquinho, coloca aí o microfone pertinho de você. O que você sente ou pensa da sua empregada doméstica, aquela que dorme na sua casa, come da sua comida, quebra os seus pratos, amassa as suas camisas e queima as suas calças quando passa a roupa, e agora ela também tem direitos. E ela tem razão, porque ela trabalha. Existem as más e as boas empregadas domésticas. Eu sei que você anda se queixando muito da sua. Não, o que você pensa quando agora você vai ter que pagar fundo de garantia, 13º salário, férias proporcionais e tudo que é coisa para que ela continue queimando as suas cuecas? Diga lá. Exatamente. E vou descontar os pratos que ela quebra, né? Os copos. Aí vai estar tudo na lei. Olha quem veio visitar a gente. O Arquinho Assassina. Olha que beleza. Hoje ele tá de camisinha azul. Ele joga no Cruzeiro. Tá certo. Mas eu dou maior valor à empregada mas eu quero saber a minha é maravilhosa. Eu quero saber o seguinte. Quando ela cospe na tua comida porque você não quis adiantar uma graninha pra ela, como é que você se sente? Não. Essa aí, a minha nunca fez isso. Temos uma reclamação da sua senhora que você anda passeando lá pelo quarto da doméstica, hein, rapaz? Não, ela já é uma pessoa idosa. Você conhece aquela história, o menininho que perguntou pra mãe se coração tinha perna? Ah, sim. Você sabe, né? É. Tá bom, então deixa pra lá. Vamos conversar aqui com o nosso querido Mário Avelino. Ô Mário, você acredita que os patrões incomodados com a ideia, e no Brasil você sabe que a lei ela existe, mas as pessoas não gostam de cumpri-la. Então eu pergunto, os patrões incomodados com a ideia de terem que pagar fundo de garantia, assinar carteira e vai por aí afora, vão acabar demitindo as empregadas domésticas ou ao contrário, vai ficar melhor para todo mundo? Ronaldo, vai depender dessa regulamentação de vários direitos. É importante destacar que, nesse momento, a promulgação da PEC, que foi dia 2 de abril,
O único direito adicional que está vigorando é a jornada de trabalho de 8 horas por dia, 44 horas semanais, e se trabalhar mais, a hora extra. Só que está todo mundo perdido. Direitos ainda não foi regulamentada a lei? Não, ainda não. A questão do fundo de garantia, salário família, adicional noturno... Nada disso é para ser mexido? Ainda não mexeu em nada, não está vigorando. Certo. A previsão é que até o final do mês seja regulamentado. De maio? De maio. Sim. E dou o exemplo do fundo de garantia. De acordo com o relator, uma vez regulamentado, ainda haverá, no mínimo, 120 dias para começar a vigorar. Então, nesse momento, eu digo ao empregador... Só em 2014? Não, em 2013 ainda. Mas eu digo o seguinte, não demita e espere. Não tem que sair que nem um maluco, pondo o relógio de ponto em casa. Aguardar, porque está tudo ainda em aberto. Então, aguardem. Agora, justamente, se está havendo demissões, está havendo demissões sim, porque tem muita gente, por desinformação, assustada, preocupada, refazendo o cálculo. Mas eu digo o seguinte... Não é o momento de demitir, é o momento de aguardar, porque está se discutindo, há 8 anos a gente trabalha para que haja redução de custo do empregador, para que haja mais formalidade. Quantos dias tem a semana? A semana a nível de trabalho... Não, a nível de dias. São 7 dias. Por que 3 dias na semana sendo trabalhados pela diarista, a pessoa vira empregada doméstica? Bom, se a semana tem 7 dias, e 3 dias não é nem a metade dos 7. Vamos esclarecer isso daí. Primeiro, raiva do empregador? Não. É que até hoje o Legislativo não criou uma lei que defina o número de dias. Primeiro ponto. Então não é verdade essa história dos 3 dias? Existe o entendimento da Justiça do Trabalho que quem trabalha mais que 2 dias, aí teria que assinar a carteira. Mas isso é um entendimento que a gente chama de jurisprudência. E o salário? Não, aí que está o detalhe. Vamos lá. Deixa eu só complementar esse ponto aí. Somente no estado do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho criou o que a gente chama de súmula, e eles entendem que até 3 dias na semana ainda é diarista. Caracteriza a necessidade da carteira assinada a partir do 4º dia na semana. Certo. Com relação, e o salário? Olha, você tem que assinar a carteira e a pessoa trabalha menos que 5 ou 6 dias na semana, então poderia proporcionalizar o salário? Pela lei, não. Agora, tem pessoas que pagam proporcional, isso ainda é uma discussão. Agora, se a lei impede, não você está fora da lei. Está fora da lei. E no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, há um piso salarial. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o menor salário de uma empregada doméstica são R$ 802,55. A maioria dos outros estados, o piso é o próprio salário mínimo federal. Então, no Rio, há piso salarial. Vou colocar uma questão para você, para ver se você me ajuda a raciocinar. Okay. O dono de um imóvel no interior que tem caseiro e caseira, que só trabalham 2 dias por semana. Como é que funciona isso? Bom, primeiro, são diaristas essas o pessoas? Caseiro não é diarista, porque esse caseiro de ir 2 vezes por semana... Não, o caseiro trabalha todos os dias. Lógico, porque ele mora dentro da sua rede, lá do sítio, da casa de praia. A pessoa que mora com ele, que é a esposa dele, e que trabalha com ele, trabalha 2 dias por semana. Tá, então vamos separar. O caseiro ele é um empregado doméstico. Certo. E é muito comum pegar a esposa daquele caseiro e no final de semana ela preparar. Exatamente o caso. Então ela é uma diarista. Sim. Pegue e pague no dia, então vai lá, eu vou passar esse fim de semana, sábado e domingo, lá no sítio. Então nesse dia eu combino, olha, pegue lá a sua esposa, ela vai preparar o almoço, a janta, vai arrumar a casa. Então nesse momento eu a pago como diarista. Entendi. Ela não tem vínculo, mas é importante, ao pagar, pega um recibo que ela recebeu naquele dia pela diária. É assim que se faz. Muito bem. Senão vai caracterizar vínculo. Deixa eu conversar um pouquinho com a Fernanda Silva, que diz que está ficando rica arrumando emprego para as diaristas. Fala pra gente, Fernanda. Podemos meter um valezinho aí de umas 200 pratas? Olha, ainda não. Mas daqui pra frente, né, quem sabe, né? Tá crescendo bastante, tomara. Conta pra gente como é que tá funcionando isso. Você funciona pela internet, as empregadas domésticas já têm computador. Como é que funciona essa parada? Diz pra mim. A maioria das domésticas hoje em dia são bem informatizadas. Bem mesmo. Elas mandam o currículo,
tudo no computador. Não tem nenhuma mais daquela assim, antigamente, que era currículo, fichinha na mão. Não tem mais nada disso. A maioria hoje é tudo bem informatizado. Você sabe que eu andei ouvindo falar de agências de empregadas domésticas que colocam a empregada na casa do cidadão lá, da patroa, a pessoa recebe, a empresa recebe aquele salário por essa função, e aí a empregada fica 15, 20 dias e pé na estrada, some, se manda. É verdade isso? Infelizmente, tem disso algumas também? que acontece. A gente que está no meio assim, infelizmente, a gente sabe que acontece isso sim. É bem comum até. É bem comum. Tem algumas empresas não se aí deve que... confiar nos sites que arrumam empregada doméstica assim, pro pessoal. eu particularmente acho que eu não confiaria em qualquer Como é que um, você não. funciona? Conta pra gente. Assim, o básico o cliente vai ter acesso ao site da gente. A gente está fechando até parceria com outros sites para que o cliente possa pagar até no cartão de crédito, para ficar uma coisa mais moderna. Mas no normal o cliente entra em contato com a gente, pede uma diarista e na data que ele marcou a gente encaminha a pessoa para ele. E você tem que responsabilidade nessa escolha da pessoa que vai trabalhar na casa do fulano ou da fulana de tal? Normalmente assim, o cliente ele também tem acesso ao termo que é de responsabilidade nossa e ele também paga meio que como se fosse um seguro, vamos dizer assim, entendeu? Para que a gente possa ter algum respaldo se acontecer alguma coisa, tipo, queimou uma roupa. Então, pra gente poder ter a segurança de passar isso pro cliente também. Tem meio que é como se fosse um seguro, né? Que o cliente paga quando ele contrata a diarista. Entendeu? Qual é a tua opinião, Fernanda, sobre essa nova lei? Você acredita que as empregadas domésticas são, assim como os dinossauros, uma espécie em extinção no Brasil? Ou, ao contrário, as empregadas agora tendo mais condições de trabalho e, obviamente, garantias salariais, garantias legais, elas vão proliferar? Qual é a sua opinião? Vão diminuir ou vão aumentar os números de empregadas domésticas no Brasil? Eu acho que tende a diminuir um pouco. Por quê? Assim, não acredito até que não numa grande porcentagem, mas eu acho que tem algumas pessoas que estão um pouco mais seletivas, até a parte financeira também, então acho que tende a diminuir um pouquinho sim, porque elas também estão cobrando muito mais. Aquelas que são boas, elas também estão cobrando muito mais, né? Estão aumentando o salário delas justamente por saber que ela é boa e que está em extinção e está difícil você conseguir uma pessoa boa. Tá bom, vamos aos nossos comerciais, são 12 horas e 20 minutos na cidade do Rio de Janeiro, e eu já volto conversando com o Mário Avelino. Eu vou perguntar a ele se ele acredita que os patrões ficaram satisfeitos com essa modificação e se não ficaram, por que ele pensa assim. A FETranspor trabalha para melhorar o atendimento aos clientes. Você já conhece a CRC? É a central de relacionamento com o cliente à sua disposição 24 horas por dia, inteiramente grátis, no telefone, na internet e também nas redes sociais. Na CRC, você recebe atendimento ágil e personalizado para fazer sugestões e obter informações sobre os ônibus de todo o estado do Rio de Janeiro. Visite o site fetranspor.com.br. CRC, interagindo com você para um serviço melhor. FETranspor, mobilidade com qualidade. O melhor do esporte tá na Rádio de Verdade. De segunda a sexta, 8 da noite, Manchete Esportiva. Informação com credibilidade e isenção. As principais notícias do seu clube de coração. Polêmica. Verdade. Falou futebol carioca. Falou Manchete. Manchete Esportiva. Com Rodrigo Campos e os apaixonados por futebol. De segunda a sexta, 8 da noite. Manchete Futebol. Tempo de saúde. Quem paga por um plano de saúde espera um serviço de qualidade. Por isso, o governo federal vem implementando medidas para melhorar o atendimento e diminuir o tempo de espera dos usuários de planos de saúde. As operadoras devem respeitar os novos prazos e você pode nos ajudar a fiscalizar. Quando você denuncia o prazo de atendimento não cumprido, ajuda a garantir o seu direito. Para mais informações e denúncias, ligue 136. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Rádio de Verdade é Manchete e o melhor do rádio é você. Aconteceu, virou manchete e o melhor vai acontecer. Na sintonia da felicidade, nessa alegria de viver. O amor está presente, nossa amizade está no ar. A manchete é a gente, é você em todo lugar. É pra sorrir
saber. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou você. É pra sorrir, é pra cantar, tá tudo aqui pra você saber. A Rádio de Verdade é manchete e o melhor do rádio é você. A Rádio de Verdade é manchete e o melhor do rádio é você. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Lewski. Muito bem. E aí, Maravilhino, os patrões estão felizes com a nova lei que garante os direitos das empregadas domésticas, mas que aparentemente não garante os patrões? Bom, eu diria o seguinte, a maioria dos patrões não. Agora, aquele patrão consciente, porque ele também, muitos deles são trabalhadores e têm direitos. Trabalhador doméstico é um trabalhador como outro qualquer. Mas a maioria não, eles estão preocupados porque nesse momento existem muitas dúvidas. A grande preocupação do empregador nesse momento é a questão da hora extra. Para o ouvinte ter uma ideia, uma hora extra todo dia durante o mês equivale a um aumento de 25% no custo. Quer dizer, se eu pago 1.000, a minha empregada fizer todo de uma hora extra, no final do mês, na média, vai dar 1.250. Então, os empregadores estão preocupados, principalmente a classe média, aquela que trabalha esposa, marido, e tem uma criança pequena, ou uma pessoa idosa, tem que ter alguém cuidando de casa, preocupado com o bolso. Agora, os direitos são justos, tá? Porque ela é uma trabalhadora como outro qualquer. Agora, então, Mário, deixa eu te interromper aqui para te fazer a seguinte colocação. Uma empregada doméstica, ela dorme e se alimenta no emprego. Ok. O horário de trabalho é uma jornada continuada ou ela pode ser intercedida por horários de descanso durante o dia? Ou seja, trabalha na parte da manhã, descansa na parte da tarde, trabalha à noite. Bom, essa situação não pode existir. Não o que pode. existe é que a empregada tem o direito ao descanso para o almoço, pela lei, um mínimo de 1 hora, o máximo de 2 horas. Só que também eu recomendo ao empregador, não vamos entrar, desculpe o termo, na neurose, que ela meio-dia vai parar, só volta uma, só volta às 2. A empregada doméstica numa casa, ela é uma dona de casa. Ninguém trabalha das 8 às 17 ou 18 sem intervalo. Ela já tem a rotina como uma dona de casa, então ela para, come um lanchinho, almoça, vai assistir um pouquinho de televisão, às vezes tira até um cochilo. Muitas empregadas, elas ficam sozinhas em casa. O que é importante até hoje para o empregador? Primeiro, ela é uma pessoa de confiança. E é importante, ao chegar em casa, que aquele trabalho que foi designado foi cumprido a contento. Então, o empregador doméstico, eu digo o seguinte, uma casa não é uma empresa e não vamos entrar na neurose porque aumentou direito que a partir de hoje a empregada não é confiável. Você fez, não, a empregada é confiável, mas você fez uma colocação muito curiosa e muito interessante. A casa não é uma empresa. Perfeito. Então o legislador não pode tratar a casa como uma empresa. Lógico. E esse é o grande problema. Então eu quero perguntar a você, aproveitando a ideia, a respeito do deputado federal Carlos Bezerra. Ele está tratando com a lei que ele implementou através da PEC que ele apresentou, ele está tratando a casa como uma empresa ou ele tem consciência de que a empresa é a empresa e a casa é a casa? Não, ele tem a consciência. Quando ele criou a PEC é a autoria dele, o que ele propôs na PEC foi ampliar os direitos do trabalhador. Ele não entrou no mérito da regulamentação dos direitos, que é competência, operacionalmente falando, do Ministério do Trabalho e Emprego, tem parte que é da Previdência. Do executivo. É do Executivo. Então ele falou, olha, a empregada agora tem uma jornada de 8 horas diárias, máxima, 44 horas semanais, ponto. A empregada agora tem direito a seguro-desemprego, vai ter direito a fundo de garantia, salário e família. Agora, ele não está entrando no mérito que a casa tem que virar uma empresa. Isso não. Então, a proposição dele é direitos justos. Agora, nós temos que ter o discernimento e o bom senso, isso é para os legisladores e o Poder Executivo, que a minha casa é o meu lar. Primeiro, não pode haver ninguém, nenhum fiscal pode entrar na tua casa. A Constituição protege, alguém pode entrar na tua casa somente com um mandato de segurança. Então não existe a fiscalização no ambiente doméstico.
Se amanhã o empregador estiver descumprindo, aquela empregada reclamar, o Ministério irá me convidar para esclarecer. Me convidar, não é intimar não, hein? Então, vai ter que adequar a essa lei à realidade de uma casa, à realidade do emprego doméstico. Tem muita coisa que não vai dar para aplicar e igualar. Muito bem, eu tenho na linha o Walter Maradona. Fala, Walter Maradona. Tudo bom? Bueno. Que hablas hoje? Diga lá. As empregadas domésticas têm que ter todo o direito trabalhista, que eram tratadas como verdadeiras escravas. Aliás, trabalhador no capitalismo é um escravo assalariado. Acabou? Não, tô dizendo. Você, olha aqui, você fala aqui no rádio, cara. Você quando para respirar, Sim. Você deixa os seus colegas ouvintes com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque pensam que você morreu do coração aí Não, e partiu dessa para velho, melhor. não fumo nem bebo. Eu vou fazer 55 anos. Acho que é um desabafo. Ele deu um desabafo, tá certo. E... Ô, Walter Maradona? Sim. Tchau. Boa tarde. Um abraço. Eu tenho na linha a Luzia, de Coelho Neto. Fala, Luzia! Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu sou empregada abusada. É, querida? Eu sou empregada abusada. Se eu lavo, não cozinho. É? Se eu cozinho, eu não lavo. Tá certo. Tá bom? Tá bom, Luzia. Agora são as empregadas de hoje, meu filho. Agora eu quero saber o seguinte. Luzia, você é a favor ou você é contra a lei que dá garantias de direito para as empregadas domésticas? Ô, meu querido, eu acho que a lei tem que dar garantia a todo trabalhador. Não é só empregada. Porque a dona de casa doméstica, a mulher que não trabalha fora, ela é uma dona de casa. Ela é uma doméstica. Então ela vai ter muita merece mulher todo... aí entrando com mandado de segurança para entrar no quarto do marido, hein? Pois já você vê bem, ô Ronaldo, ainda tem essa. É, que pra às vezes você ver. a empregada entra na tua casa com uma santinha, ainda sai e vira tua patroa, come teu marido, come a tua casa, come a tua comida, come tudo. Então, meu querido, isso aí, sabe quando ganha o copeiro lá do Renan Calheiro? 18 mil reais o mordomo. Será que ele vai dar? Será que ele tá, Luzia? Olha, 18 mil. Ô, Luzia. Não, escuta só, Ronaldo. Escuta, Ronaldo. 18 mil. Ô, Luzia. Mais 9 mil, escuta, Ronaldo. De 13º. Mais o direito não sei das contas. Isso, sabe como é que chama o nome desses empregados, desses camaradas aí ricos? Laranja! Ô, Luzia. Ô, Luzia. Será que ele tá comendo o Renan Calheiro também? Tá comendo Roland Caneiro, comendo aquela mulher dele, comendo todo mundo lá, e cozinhando, e o cozinho lava. Tá cozinhando galo em banho-maria? Isso aí é laranja, eles são laranja pra ganhar os trabalhadores que precisam de empregado. Tá bom, minha querida. Entendeu, Ronaldo? Ô, Luzia, oi. Dá nota pra lei nova. Lei nova? É. Nota roxa com biscoito dentro. Tá bom, minha querida. Um beijo pra você. Fica com Deus. Ô, Fernanda Silva, quais são as dificuldades que você tem encontrado na tua função atual? Conseguir gente capacitada. Mão de obra tá difícil? Muito difícil, muito difícil. E como é que você seleciona? Conta pra gente como é que funciona o teu site. Aproveita e dá o teu site aí na linha e me diz como é que funciona o teu trabalho. O que você faz para selecionar uma funcionária, uma diarista, e como é que você garante que ela é uma pessoa do bem para poder mandar para casa de alguém? Diz aí. O primeiro é a referência. O primeiro de tudo é a referência da pessoa. A gente vai ver o que a pessoa já fez. No mínimo, umas 2 referências. Como diarista. Aí você faz o quê? Você conversa com a referência? Pelo telefone? Normalmente eu entro em contato com elas, assim, a minha preferência é que elas tenham referência como diarista, porque o trabalho de diarista é diferente do trabalho de doméstica. É muito mais rápido. A diarista ela tem que dar conta de tudo em 8 horas de trabalho, né, que é a média de trabalho. E a doméstica não, a doméstica ela pode dividir as atividades porque ela tá lá todo dia, entendeu? Então ela pode um dia passar roupa, no outro limpa aquela janela, então... Você já teve algum problema com gente que você achou que era gato e na verdade era lebre ou vice-versa? Muito pouco, assim, sei lá, em 10 eu tive 1. Porque, assim, eu procuro selecionar legal, sabe? Assim, eu cuido disso pessoalmente, é antecedente que tem. E como é que você ganha o teu dinheiro? Então, por cada diária,
Quanto é uma diária? A diária normalmente eu tô no valor de 120, no mínimo. 120 é o mínimo. 120 é aquele apartamento de 2 quartos. Certo. Né, aquele normalzinho. Mas a partir de 120. Então, normalmente, nesses 120, o cliente ele paga também em cima, ele paga um valor que deve estar na faixa de R$50 de seguro por cada diária. Entendeu? Então, em cima de cada diária, você ganha um valor fixo. Quantas pessoas você tem trabalhando com você hoje? Diarista avulsa, assim, deve ter umas 15, 20. Você também coloca pessoas para trabalharem direto nas casas? É. Quando alguém te pede, você também olha isso? A gente funciona também com uma prestação de serviço, né, de mão de obra. E qual é o sentimento que você tem do outro lado do balcão? O que as diaristas e as empregadas estão dizendo a vocês? Elas estão com medo de perder o emprego? Elas estão felizes da vida com a nova lei? Essa lei, na verdade, é apenas uma jogada do deputado federal Carlos Bezerra para a plateia? Como é que elas estão sentindo isso aí? Não, eu acho que a lei funciona, né, e vai continuar funcionando. Mas assim, tá assustando bastante. Eu já tive vários casos de meninas que, tipo assim, no dia que entrou a lei, no dia seguinte elas me ligaram dizendo, olha, fui mandada embora. Como é que eu faço a inscrição com você? Porque fui mandada embora no dia da lei. Também aconteceu bastante isso, das pessoas terem sido mandadas embora. Eu tenho na linha o deputado Jair Bolsonaro, que foi meu querido colega, quando éramos os dois vereadores no Rio de Janeiro. Fala, Jair, tudo bem contigo, querido? Eu estou sem retorno, está muito baixa a ligação. Tá baixa? Não estou ouvindo. Melhorou agora? Melhorou, Ronaldo, melhorou. Olha só, o que você pensa da lei das domésticas do federal Carlos Bezerra? Hein, Jair? Tá muito ruim a ligação, Ronaldo. Tá, olha só, eu vou tentar falar calma aqui para você me responder. O que você acha da lei das domésticas? Tudo bem. A lei das domésticas. O único voto contra na Câmara, no Senado, passou por unanimidade. A minha linha de defesa, de contrária à PEC, foi em defesa da doméstica. Ou seja, o grande número de patrões, o grande número de patrões é aquele que a responsabilidade tem com 4 mil e não tem como arcar com os encargos trabalhistas uma possível demissão. E, Ronaldo, se você for analisar essa PEC, que já é uma letra da Constituição, né? E com a PEC do trabalho escravo, os patrões têm que tomar cuidado, porque se caso vier negociar por fora, por exemplo, a hora extra, pagar por fora, sem botar na carteira, ele está em curso de trabalho análogo à escravidão. E a pena dele é a expropriação do imóvel. Então é outro problema que o empregador tem que levar em conta. Não é apenas uma possível multa de uma razão trabalhista. É esse outro caso também. Então essa PEC doméstica é mais um problema. Tá? Vão aí milhões, de 7 milhões, no mínimo 2 milhões vão perder emprego, vão para a formalidade, vão para o Bolsa Família e toda a eleição do PT no futuro, né? Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nessa PEC, conhecida como a PEC, né? Que atualmente agora já faz parte da Constituição, como a nova lei das domésticas. Um abraço para você, Jair. Obrigado pela participação aqui no Confronto Manchete. E aí, Mara Verino, quais são as suas opiniões sobre o que acaba de dizer o nosso Jair Bolsonaro, deputado federal? Primeiro, esclarecer ao ouvinte que hoje, pelo IBGE, são 6 milhões e meio de empregados arredondando domésticos, mas somente 2 milhões têm carteira assinada. Ou seja, 30% está na legalidade e 70% na informalidade. Então, o que o deputado quis colocar é que parte desses que têm carteira assinada pode diminuir, está diminuindo. Agora, eu tenho falado o seguinte, nós temos que aguardar. Mas você acha que a informalidade vai aumentar ou o pessoal vai ficar com medo? Se não houver redução de custo para o empregador, vai aumentar a informalidade. Primeiro, vai ter muitas demissões. Nós fizemos uma pesquisa que pode chegar a 815 mil domésticas. Dos 2 milhões que têm carteira assinada, perdeu emprego, no mínimo em um ano. Agora, o governo está ciente disso? Está totalmente ciente. E vai trabalhar em que direção, na sua aí opinião? está o problema. O senador Romero Jucá, que é o relator, tem até trabalhado no sentido de reduzir o custo do empregador. E o governo, pelo menos informação, quer dizer, não é informação, estou falando vivenciando lá, está muito radical em diminuir o custo do empregador. E é engraçado. Não, o governo não quer diminuir ou quer diminuir? O governo tem acenado que não quer diminuir. Que não quer diminuir, Poder executivo. radical contra o empregador. Agora, o que é engraçado, Ronaldo, é que o governo, a presidenta Dilma, tem usado uma política certa,
que é desonerar a folha das empresas. E quer onerar a folha do empregador. Não é onerar, ele não está querendo desonerar do empregador. Então eu digo o seguinte, se não houver a redução de custo do empregador doméstico, a presidenta Dilma está assinando uma carta de demissão coletiva de 800 mil mulheres. Isso chama-se genocídio trabalhista. Grande parte dessas mulheres são mães solteiras, são as únicas provedoras do lar, baixa escolaridade, a maioria com idade acima de 40 anos e 70% delas negras, pardas e mestiças. Então estou falando o seguinte. Olha só, o diabo tem nome. Quem é que está cuspindo na orelha dela o que não deve? Olha, o Ministério da Fazenda é o famoso da chave do cofre. E para eles, pelo empregador doméstico não ter fins lucrativos, não é segmento econômico. Isso daí chama-se um grande equívoco, para não dizer outra palavra. Empregador doméstico é gerador de trabalho e renda. Graças a ele, mesmo na informalidade, 6 milhões e meio de brasileiros estão trabalhando, não estão mendigando, roubando ou vivendo de Bolsa Família. Então vamos respeitar o empregador doméstico como gerador de trabalho e renda e respeitar o trabalhador, que ele merece também estímulo para que não seja demitido, ao contrário, para que ele tenha a carteira de trabalho assinada. Nós estamos há 8 anos lutando e o governo esbarrando no Congresso Nacional a desoneração do empregador. Nós já temos 54 mil votos da sociedade a favor da redução e é uma briga longa. Então aproveito e convido ao ouvinte, entre no site domesticalegal.org.br e dê o voto pela redução de custo do empregador doméstico para evitar demissão e aumento da informalidade. Valeu, são 12h39 na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos com Mário Avelino e Fernanda Silva, com quem eu vou bater um papinho a respeito das diaristas hoje na sua casa. Você, meu querido, minha querida ouvinte do Confronto Manchete. 12h40 na cidade do Rio de Janeiro. Manchete. FETRANSPOR trabalha para um meio ambiente melhor. O programa ambiental FETRANSPOR está testando novos combustíveis nos ônibus, como o diesel de cana e o biodiesel, além de pesquisar o uso de ônibus híbrido-elétricos. Essas alternativas podem reduzir em até 85% as emissões de CO2, melhorando a qualidade do ar em nossas cidades e a qualidade de vida das pessoas. Programa ambiental FETRANSPOR. Pensar no planeta e criar um futuro melhor. FETRANSPOR. Mobilidade com qualidade. Daqui a pouco, na Rádio de Verdade, a simpatia e a alegria do show do Mário Esteves. Está no ar. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Açúcar neve quilo 1,79. Queijo mussarela quilo 10,98. Margarina Qualy meio quilo 3,99. Ovos de poá brancos dúzia 2,99. Azeite português Serrata lata 7,99. Papel toalete folha dupla leve 16 pague 15 9,99. Faça suas compras e concorra a um carro zerinho toda semana. Vai lá! Guanabara. Ninguém fica em cima do muro. Ou você é contra ou é a favor. Confronto. Apresentação. Ronaldo doméstica. Ela era doméstica. Sem carteira assinada. Só caía em cilada. Era empregada doméstica. Muito bem, nós temos na linha o deputado Carlos Bezerra. Tudo bem com você, Carlos Bezerra? Tudo bem, bom dia, aliás, boa tarde, ouvintes da Rádio Manchete. É com prazer que a gente conversa com os ouvintes dessa importante emissora. Carlos, o Jair Bolsonaro votou contra o teu projeto de lei. Exato. Você acredita que as razões que ele apresentou são plausíveis, são corretas, são justificáveis? Principalmente quando nós... Só para completar, por favor. Você, principalmente... Alô, um momentinho. Principalmente nesse momento, quando 800 mil mulheres estão sob a ameaça de serem mandadas embora das casas onde elas trabalham. Exato. Não é verdade isso aí. Nada justifica o regime de semi-escravidão que as domésticas viviam no Brasil. Nada, argumento nenhum justifica isso. Né?
50% das domésticas trabalham 7 dias por semana, não tem um dia de folga. Isso é semi-escravidão. É enterrado definitivamente a escravidão no Brasil. E não há nenhum argumento. Isso, os que são contra saem pela tangente com essa história do desemprego. Isso aconteceu também com o salário mínimo. Na época do FHC, nós levamos aí décadas tentando aumentar o salário mínimo para mais de $100 e não conseguimos. Porque ia gerar desemprego nas pequenas empresas, porque ia quebrar as prefeituras do Nordeste, com mil argumentos da área econômica. Hoje o salário mínimo é mais de $300, não quebrou ninguém e o povo está vivendo melhor. Ô Carlos, sim. Eu pergunto a você qual tem sido a repercussão da tua lei, por onde você anda no seio do teu eleitorado e no seio do povo brasileiro, na sua opinião. A repercussão é a melhor possível. Domingo, agora mesmo, na minha cidade, eu fui homenageado pelos padres, o bispo, tinha 2.000 pessoas numa missa, eu fui homenageado lá numa missa. São pessoas que votaram em mim desde a primeira eleição, eu achei importante aquilo, a fidelidade das pessoas, né? Eu estou com 8 mandatos, 40 anos de vida pública, e o pessoal ainda continua acreditando de mim do mesmo modo quando eu comecei a minha vida pública. Tem até a Câmara Municipal de Rondonópolis, a igreja, juntos me homenageando. Eu fiquei, inclusive, muito emocionado, uma emoção que, graças que abre estádio na alma da gente, sabe? Ô Carlos, Carlos Bezerra, alô, tá me ouvindo, Carlos? Sim. Eu fui colega de bancada do Arão Steinbrück, e eu estou citando o Arão Steinbrück porque você citou o 13º salário. Ele foi o autor da ideia do 13º salário, o autor da lei do 13º salário, e ele terminou os dias dele na Câmara dos Vereadores aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde na época eu também era vereador. Eu pergunto a você, qual é a palavra que você deixa antes de nós nos despedirmos para as empregadas domésticas? Olha, as palavras que eu deixo é da dignidade. Elas vão ser tratadas agora com dignidade. Essa é a palavra que eu deixo. E merecidamente. Elas eram tratadas como coisa, não como pessoas. Como objeto. E agora elas serão tratadas como pessoa, com dignidade, com todos os direitos que o trabalhador tem. Essa é a palavra que eu deixo para elas e um abraço a todas. Tá bom, meu querido, um grande abraço para você e sucesso aí nessa sua longa carreira. Um grande abraço. Acabamos de conversar com o deputado federal Carlos Bezerra, o autor da lei, já é lei, que garante os direitos das empregadas domésticas. Eu quero perguntar ao Mar Averino se ele concorda integralmente com as palavras do deputado federal Carlos Bezerra ou se ele tem alguma questão a aduzir. Bom, com relação à questão da dignidade do direito, é inquestionável a colocação dele, porque é inadmissível que nós tenhamos empregados que trabalhem 50, 56 horas por semana e não tenham nenhum direito. Com relação a não gerar demissões, tem a ressalva que eu falei. Nesse momento, o que foi feito foi dar à doméstica os direitos dela, fortalecer o trabalhador e enfraquecer o empregador. O que tem que ser feito nesse momento é fortalecer o empregador, usando a mesma política que o governo tem usado com as empresas. Ou seja, reduzir o custo do empregador e o principal projeto, que está na Câmara há 3 anos, a redução do INSS do patrão, que hoje é 12% para 4%. Sobra 8%. Esses 8%, esse empregador vai depositar o fundo, que vai ser obrigatório, ainda não está regulamentado, sem onerar. Exemplo, eu pago 1.000 de salário, hoje eu recolho 120 de INSS. Passaria a recolher 40 de INSS, com 80 de fundo de garantia, continuo tendo os mesmos 120. Então nós estamos falando... Você não está desonerando o empregador, você está continuando você continua com o gasto do empregador, só que repassa parte desse gasto para o empregado e não para o governo. Perfeito. E o governo vai, inclusive, aumentar a arrecadação, por incrível que pareça. Porque se houver demissão... Mas desonerar o empregador aí é tirar do empregador a obrigatoriedade de pagar tantos por cento quanto ele vem pagando. Lógico, é dar ao empregador leis que ele possa cumprir, não leis que ficam, eu diria até demagogas,
mas querendo aumentar a arrecadação, e o resultado final é mais demissão e diminuição de arrecadação. Como eu falei anteriormente, empregador doméstico não é empresa, é uma pessoa física, renda per capita do brasileiro não é de primeiro mundo, então não vamos ter, eu diria, falta de bom senso de querer exigir do empregador que tenha uma empresa. A empresa tem juros financiados, subsidiados pelo BNDES, tem anistia, tem tudo que é de bom. Empregador doméstico é uma pessoa física, tem aumento uma vez por ano e não pode repassar para o empregador o aumento de salário da doméstica. Muito bem. Ô Fernanda Silva, quais são os teus projetos futuros? O que você pensa fazer com esse site que você agora vai nos informar como é que se entra nesse site e o que você imagina que vai acontecer com o teu trabalho daqui para frente? Então, eu acho que a tendência é crescer muito, né? O serviço de diarista. Mas por que você pensa assim? Eu sempre pensei, na verdade, eu sempre tive isso comigo. Me deu há 3 anos atrás. Você tem alguma razão para imaginar o que você está dizendo? Ou é só um sentimento? Não, eu tenho porque eu já trabalhei em agências de emprego que recrutavam serviço de doméstica, não de diarista. E eu via que era uma guerra constante. E era uma dificuldade também muito grande de se conseguir. Como é que você faz esse recrutamento? O recrutamento? Primeiro passa pela parte de referência, antecedente. Não, eu entendi, mas como é que você chama essas pessoas para irem falar com você? Como é que você conhece essa gente? Como é que você atende esse pessoal pela internet e já envia para as casas? Não. Ou você tem um tete-a-tete, uma conversa, um papo olho no olho com a quem você vai colocar nas casas? Tem que ter, empregadoras. Você tem que conhecer pessoalmente bastante a pessoa. Então, é isso que eu estou perguntando. Como é que elas chegam até você? Então, a gente faz as divulgações de vaga de emprego normal. Não coloco muito em jornal, eu coloco mais nos sites específicos que buscam vaga mesmo de profissional em geral. Primeiro eu faço essa busca, né, que é o anúncio, que a gente coloca o anúncio, e depois disso a gente seleciona uma que esteja dentro do perfil que a gente quer, e daí a gente vai conhecer pessoalmente, vai fazer toda aquela entrevista, todo o procedimento, documentação, verificar tudo o que a pessoa tem, entendeu? E depois daí é que a gente vai verificar. Então, e para divulgar o site, é só entrar no www.diaristasexpress.com.br, ou quem tiver em dúvida também, jogando no Google lá, Diaristas Express, já aparece também. Tem algum telefone que você queira deixar aqui? Pode deixar. Tem sim. O telefone é o 3186-5702, que é o telefone do escritório da gente. Meu querido Mário Avelino, e a questão do trabalho noturno, como é que funciona? Bom, primeiro que até agora não foi regulamentado. É importante explicar ao ouvinte, Ronaldo, que até agora não está valendo, apesar que o direito já está garantido, não está valendo ainda. Fundo de garantia obrigatório, seguro-desemprego, salário família, adicional noturno, auxílio creche e seguro acidente de trabalho. Mas pela regulamentação vai ser igual ao trabalhador em uma empresa. Quem trabalhar, não é quem dorme, quem trabalhar das 22 às 5 da manhã, esse é o horário noturno e tem um adicional de 20% sobre a hora trabalhada. E a hora noturna, é importante destacar, ela não tem 60 minutos. Ela tem 52 minutos e 30 segundos, ou seja, das 22 às 7 são 7 horas corridas, mas equivalem a 8 horas trabalhadas. Então ainda não foi regulamentado, não está valendo. Então nesse momento o empregador não é obrigado a depositar o fundo de garantia, não existe ainda o salário família, que quem vai pagar é a Previdência, o empregador paga e ressarce na guia de INSS. Seguro-desemprego, então nada disso está valendo. A única coisa que não deveria estar funcionando é a jornada de trabalho. Olha só, curiosamente, me liga alguém aqui e pergunta, não quer se identificar, como é que você manda uma doméstica embora, porque não está mais satisfeita com o trabalho dela? Bom, é normal. É só dar baixa na carteira e tchau. Não, vai fazer uma doméstica carta... Doméstica que não é diarista, não. Não, então estou falando que mora na tua casa. Perfeito. Não, é normal, é uma demissão normal. Ele faz uma carta, demissão, a partir desse momento não precisa mais do seu emprego. Ele vai ter a opção de ou indenizar o aviso prévio. Normalmente o empregador demite de imediato, ele tem que pagar todos os direitos, férias indenizadas, proporcionais, saldo de salário, 13º, aviso prévio, então é um direito como qualquer outro. E aí eu gostaria de destacar, Ronaldo, que o empregador doméstico, ele não tem a cultura de um departamento pessoal, de um contador, e ele vai começar a precisar. O Portal Doméstica Legal, ele presta um serviço como um departamento pessoal via internet. O empregador, ele faz toda a rotina legal,
pela internet, ele opera. Então, entrando no site domesticalegal.com.br, primeiro que ele pode usar esse serviço gratuitamente por 30 dias. E o custo equivale a R$ 9,00 por mês com consultoria jurídica e suporte. Agora ele vai fazer tudo dentro da lei. Admissão, contrato de trabalho, experiência, compra de vale transporte, pagamento mensal, emitir guia de INSS, fundo de garantia, imposto de renda se tiver desconto, férias, 13º, rescisão. Quando é que você começou com esse O portal começou em junho de 2004. E como é que ele vem se desenvolvendo? Na realidade, a divulgação dele tem sido muito pela web e boca a boca. Hoje temos 7.200 empregadores domésticos no Brasil que fazem a folha de pagamento pela internet com toda a segurança jurídica e trabalhista. E você sente que a coisa está se desenvolvendo? Não, sem dúvida. O último mês, por exemplo, e até na mesma linha que a Fernanda falou, houve um aumento de novos assinantes na ordem de mais de 200% no nosso caso. E até fortalecendo a questão da diarista, não tem dúvida. Ratifico o que a Fernanda falou. Vai crescer cada vez mais o número de diaristas. Porque alguns custos para muitos empregadores não vão ser viáveis. Então ele vai procurar soluções alternativas. A diarista é uma dessas soluções. Meu querido Mário Avelino, você sabia que pelo menos 10 editais de convocação para a criação de sindicatos no setor de empregados domésticos, tanto de empregados quanto de empregadores, apareceram no Diário Oficial da União? O que você pensa a respeito disso? Bom, vamos lá. Primeiro, um dos direitos constitucionais é a convenção coletiva. Para haver convenção coletiva, tem que haver o lado do Sindicato dos Trabalhadores e dos patrões. Então, de um lado é positivo. O que preocupa é que muitas dessas pessoas podem estar usando a questão doméstica para ser um escritório de advocacia, para defender, ou seja, de vez de ter o espírito sindical, está olhando aquilo como um negócio. E não é por aí. Então a preocupação é essa. Agora, hoje em dia, a exigência, uma coisa é editar, outra coisa é criar o sindicato, é ter a carta sindical. Existe toda uma lei com exigências que eles terão que cumprir. Agora, é positivo sim, porque tem que haver os dois lados da moeda. Tem que ter o trabalhador e tem que ter o patrão. Muito bem, então, já que tem que ter o patrão e o trabalhador, eu quero saber o que a Fernanda Silva gostaria de dizer para os empregadores e para as empregadas e os empregados domésticos. Você tem alguma mensagem aí para essa turma que está envolvida com essa nova lei? Hein, minha querida Fernanda Silva? Então, para os empregadores é a questão do respeito, né? Mútuo entre ambas as partes. Para a empregada, se ela deixar de ser empregada, que ela venha trabalhar comigo. O que você quer dizer com respeito mútuo entre as partes? Então, olha só, o que acontece? A nova lei das domésticas, ela foi muito boa para as domésticas. Mas, em contrapartida, os patrões também estão exigindo muito mais. Porque eles estão colocando aquela sobrecarga, vamos dizer assim, de raiva, porque tem que pagar mais. Eles estão colocando essa sobrecarga em cima das domésticas muitas vezes. Então, eles estão, vamos dizer assim, no popular, arrancando o couro delas, porque, em contrapartida, eles estão pagando muito mais. Eles acham que, se eu vou pagar mais, eu posso exigir mais. Entendeu? Então eu acho que isso aí também é uma coisa que eu vejo muito do lado delas, porque eu lido com elas no dia a dia, eu vejo que também acontece muito isso. Em contrapartida, eu estou pagando mais, mas eu também vou exigir muito mais. Fernanda, tem agências que cobram dos dois lados. Cobram do empregado e cobram do empregador. Você conhece isso? Tem. E aí, o que você acha Eu, infelizmente, me deparei com uma dessas. Tem agências que ganham mais do que o empregado e ganham, no final das contas, utilizam o empregado como se fosse um objeto para o seu próprio oferimento de lucro. Tem. Inclusive, eu trabalhei numa agência assim, que obviamente, né, não merece citar nomes, mas que a diarista mesmo, assim, ela ficava com R$50 a diária. Então, eu, particularmente, achava um absurdo, porque a pessoa ia lá o dia inteiro, trabalhar, pegar no pesado, subir janela, desce escada, vai para ganhar R$50. Na verdade, ela ia tirar R$40, porque 10, teoricamente, era de passagem, né? Muito bem, são 2 horas e 57 minutos na cidade do Rio de Janeiro. E eu quero perguntar ao Mário Avelino se ele teria mais alguma coisa a deixar claro aqui, sabendo nós que existem 7 milhões de empregados domésticos no Brasil, sendo 6 milhões e 700 mulheres e 504 mil homens. Muito obrigado pela tua participação aqui, Mário Avelino. E microfones da Manchete 760 AM, a rádio de verdade, do Confronto Manchete, para que você possa se despedir
dos nossos ouvintes, fazendo suas considerações finais. Na realidade, são duas recomendações. Primeiro, empregador doméstico, não demita a sua empregada, espere. Segundo, não tem que sair nessa neurose de folha de ponto, relógio de ponto. Aguarde, fale com o seu empregado o seguinte: olha, como estão ainda discutindo a regulamentação, iremos aguardar. Na hora que tiver tudo claro e definido, aí sim seus direitos serão respeitados. Mas você acha que pode acontecer essa história do livro de ponto e máquina de ponto dentro da casa de família já também? existe. Tem pessoas que já estão fazendo isso, mas isso é neurose, transformar sua casa em uma empresa. Você vai perder a característica de um lar. Mas isso aí se chama falta de esclarecimento por Sem parte de quem dúvida. deveria informar a população. Mas justamente por não haver ainda esclarecimento é que não deve fazer nada. A relação doméstica é um trabalho de confiança. Então não tem que, a partir de hoje, porque houve mais direitos, que a empregada deixou de ser confiável, o empregador deixou de ser confiável. Aguardem, tanto o trabalhador quanto o empregador. Até o final do mês teremos melhores esclarecimentos. Não Valeu. demita. Muito obrigado pela sua participação aqui, Mário. Foi muito esclarecedora. E se você quiser colocar mais uma vez no ar o teu portal, por favor, pode fazer com que nós todos saibamos como é que se comunicamos, como é que podemos nos comunicar com você. www.domesticalegal.com.br e peço, dê seu voto a favor da redução de custos do empregador doméstico. E como é que se pode fazer isso? No próprio site tem lá, é só pegar, dar o nome, e-mail. Voto no é um voto site. eletrônico, É um não voto paga eletrônico. nada, E é um voto também de é cidadania. apenas para obter uma espécie de uma informação, porque isso não vai valer para fazer com que a lei ande para um lado ou para outro. Não ajuda sim. A ficha limpa só passou porque a sociedade participou e votou. Precisamos do apoio da sociedade para pressionar os nossos parlamentares e o Poder Executivo a ter a sensibilidade de reduzir também o custo do empregador doméstico. Fernanda Silva, obrigado pela tua participação aqui no Confronto Manchete de hoje. E com você, os microfones da Rádio de Verdade, a Manchete 760 AM, para que você se despeça dos ouvintes do Confronto Manchete. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, boa tarde. Obrigado a vocês ouvintes também. Então, eu queria confirmar realmente o que o Mário Venino disse. Não se desespere. Tem gente muito desesperada hoje em dia, achando que vai ser mandado embora agora. E calma, gente, não tem por que ter desespero. Uma coisa de cada vez, né? Primeiro vai ser votado, daqui a pouco vem aquela parte das 2 vezes na semana, daqui a pouco vem a parte das 3 vezes na semana, uma coisa de cada vez, tá? Reforçando o telefone de contato 3186-5702 e o site www.diaristasexpress.com.br. Maravilha, são 12 horas e 59 minutos e 40 segundos na cidade do Rio de Janeiro. Nós chegamos ao final do Confronto Manchete de hoje e você a partir de agora fica com o Jornal Manchete 760, que vem aí na voz do nosso queridíssimo Enio Paz. Em seguida, sob o comando de Mário Esteves, você fica com a Tarde Total da Manchete, a rádio de verdade. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete.